Olá a todos que prestigiam e acompanham o Face Falante. E aqui quem fala é o Hudson. E espero que nesta edição do Face Falante nós tenhamos a oportunidade de refletir sobre algumas questões importantes. Nessa edição eu separei alguns assuntos que são interessantes, como por exemplo a continuidade da discussão, o aprofundamento, das discussões sobre as biografias não autorizadas, em relação ao Novembro Azul, que é muito importante, a sujeira das praias e a falta de cuidado com o nosso litoral, e a dificuldade, por exemplo, de algumas personalidades, a exemplo do que aconteceu com o Filipão, o técnico da seleção brasileira, na semana passada, que se indispôs com um repórter sobre uma pergunta, e nós vamos discutir um pouquinho sobre essas questões. Vamos começar então com a questão das biografias não autorizadas. O debate continua, como eu disse na edição anterior do Face Falante, a edição de estreia. É um assunto que precisava ser colocado em pauta mesmo. Acho que todos os assuntos polêmicos, difíceis de digerir, que não são tão palatáveis, nós precisamos, não há nenhum problema de colocar sobre a mesa para o debate. Eu acho que o debate fortalece, ou fortalece a situação que já prevê as circunstâncias que envolvem o tema abordado, ou a polêmica que é colocada, ou partimos para o aperfeiçoamento das normas vigentes, de maneira que o debate contribua para esse aperfeiçoamento. E evidentemente que no debate nós precisamos ter a capacidade de ouvir, a capacidade de escuta das partes envolvidas e a civilidade de debater com maturidade, com tranquilidade, os pontos defendidos. Eu acho que isso é fundamental. Me chama a atenção, às vezes, uma certa dificuldade, radicalidade, de alguns envolvidos na discussão. E aí, dentro dessa polêmica toda que ocorreu, sobretudo com um grupo de artistas que passaram a colocar essa questão em pauta, sobretudo com a perspectiva de censura prévia, que é o que aguçou mais os debates e tornou toda a mídia mais sensível, às colocações que foram feitas. Eu acho que vale a pena alguns destaques. Esse grupo de artistas, liderado por Gilberto Gil, Caetano, Erasmo, Roberto, da qual participa também Djavan, é claro que tiveram um posicionamento de censura prévia, por considerar que as biografias poderiam trazer prejuízos, quando não autorizadas, poderiam trazer prejuízos ao biografado, e essa censura prévia seria para resguardar, segundo eles, seria para resguardar justamente a honra, a integridade moral, e mesmo porque nós estamos passando por um processo onde você não tem só biografias das pessoas que fazem parte da história e já morreram, mas temos também muitas biografias ou em processo de pesquisa, ou em vias de ser lançadas, ou sendo planejadas em relação a biografados que são vivos. Por isso, então, o grupo Procure Saber, formado por esses artistas que eu citei, resolveu colocar na sua pauta esse tipo de discussão. E aí nós temos o choque de dois direitos, como eu discuti na edição do Face Falante, na edição anterior, sobre direito, o direito à privacidade, de um lado, e o direito à informação. Porque se você partir, radicalizar, aplicar esse princípio da censura prévia,
então nós vamos ter problemas com todo tipo de informação. E, mais do que isso, corremos o risco de qualquer informação que gere incômodo, né, ser taxada como uma informação que coloca em risco justamente a integridade moral e social do indivíduo já previamente colocada e, portanto, um processo de censura crescente e que coloca em risco uma série de conquistas importantes de natureza democrática, de natureza de acesso à informação, né, de direito à informação, o direito a estar bem informado, a conhecer os fatos como eles realmente são, né, o direito à pesquisa, né, histórica. Então isso atinge uma série de aspectos que ao longo dos dias a gente foi percebendo que o próprio grupo, acho que não tinha amadurecido essa ideia, né? O grupo Procure Saber, né, teve uma vitória muito interessante em relação ao direito de defesa dos direitos autorais, né, em relação ao ECAD, né, e o monopólio do ECAD, né, e como o ECAD se comportava na captação de recursos e no pagamento de direitos autorais. Então o grupo Procure Saber teve uma vitória nesse sentido, né, em alteração da lei, nas transformações que vieram justamente aperfeiçoar essa relação dos artistas em relação aos seus direitos autorais no Brasil, né. Mas vale a gente discutir, teve alguns debates ocorreram na mídia. Vale destacar o debate que ocorreu na Rede Bandeirantes no último domingo, e que foi muito interessante, né, porque esclareceu uma série de questões, foram colocadas uma série de questões importantes, que eu acho que vale a gente continuar refletindo e amadurecendo, para a gente consolidar esse assunto e fazer com que as biografias, que são peças históricas importantes para todos nós, né, para as pessoas, todos nós que vivemos em sociedade, numa sociedade como a nossa, e ao mesmo tempo preservar todos os biografados dos excessos, né. E aí vem algumas questões em relação ao artigo, o que a Constituição diz, o que o próprio Código Civil diz, né, a defesa de que a lei já garanta uma série de benefícios, né, outros querem um aperfeiçoamento, seja de um lado ou de outro, né, seja para mexer na lei ou para fazer a lei funcionar. Eu acho que o mais fundamental é conhecer, né, o que tem sido feito em relação às biografias não autorizadas, quando elas cometem excesso, e o que pode ser feito, né, o que deve ser feito para aperfeiçoar, se é que é preciso e possível, né, aperfeiçoar a lei, para que essa situação se torne tranquila, né, essa relação se torne bem equilibrada, né, e os artistas ou as celebridades ou as pessoas que têm um trabalho público, né, um trabalho com notoriedade pública, possam se sentir mais seguras, tanto elas quanto as suas famílias, né? Porque mesmo aqueles biografados que já morreram, claro que tem os seus herdeiros, tem os seus familiares, que são atingidos de alguma maneira, né, sobretudo moral e social, com o lançamento das biografias que acabam revelando, né, várias dimensões dessas figuras históricas, ou que têm uma importância ou uma relevância em várias dimensões, seja na dimensão política, na dimensão cultural, né? E eu acho que é importante a gente, nesse processo democrático e de garantia de direitos, de garantia da informação, né, de não retorno, não retrocesso à censura, nós precisamos então considerar
essas questões que foram abordadas, que estão sendo abordadas em diversos níveis, sobretudo a mídia tem liderado essa discussão, né? Mas eu acho que essa discussão, inclusive, precisa ser ampliada e chegar às universidades, né? Para que os outros segmentos, né, participem, né, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, opinem, debatam, discutam, estudem, para que haja esse amadurecimento em relação ao assunto, né? Por exemplo, verificar, de acordo, né, com o artigo 20, por exemplo, o jornalismo, a narrativa histórica, né, seriam passíveis de censura, segundo os debatedores, né, nos últimos tempos, tem apontado, né, as fragilidades do artigo 20, né, porque ele não deixa claro, né, nem o artigo 20, nem outros pontos da legislação, como o artigo 5º da Constituição, né, não deixam tudo muito claro a respeito de como a gente trata essa matéria, né? Então isso, a justiça, por exemplo, no caso do Roberto Carlos, foi muito ágil, suspendendo o livro, um livro que foi resultado de 15 anos de pesquisa, por exemplo, né? E até hoje, né, das entrevistas que o Roberto Carlos dá, ele não tem sido claro, por exemplo, o que motivou efetivamente a suspensão da biografia Roberto Carlos em detalhes, né? Então acho que, inclusive na própria entrevista que ele concedeu recentemente ao Fantástico, né, há cerca de 15 dias, me parecia um Roberto Carlos acuado, né, um Roberto Carlos confuso, ambíguo, né, com dificuldade de ter clareza sobre o que provoca temor em relação às biografias não autorizadas e o que o grupo realmente deseja, né, em termos práticos, que não se configure em censura, né? Então é importante também salientar que tudo isso não se refere simplesmente aos artistas, mas todas as celebridades ou todos aqueles que têm valor histórico, né, de alguma forma. É importante a gente não confundir, eu acho que a gente tem o perigo, o risco, né, a gente precisa separar o que é gênero biográfico com sites de fofoca, né? Sites, revistas, essas coisas, né? O perfil, o trabalho, né? Eu acho que a gente precisa discutir, precisa estar atento, né, de quem são os biógrafos brasileiros, quem tem se dedicado a essa tarefa árdua, né, e absolutamente nobre, importantíssima, valiosa para o Brasil, dos biógrafos, né? São jornalistas, sociólogos, né, historiadores, que evidentemente se debruçam sobre larga documentação, depoimentos, horas e horas, né, de apuração de informações através de vários métodos, né? Às vezes são anos de pesquisa, né, para você reunir material, catalogá-lo, organizá-lo, né, filtrar o que é relevante para construir aquela narrativa e depois fazer com que aquilo se transforme, né, num material, num livro de 500, 600, 700 páginas que seja acessível pela narrativa, pela lógica, né, pela linha, pela construção da linha do tempo, né, relativa àquele biografado, que seja digerível, seja compreensível pelos leitores, né, e pelos vários tipos de leitores. Então não é um trabalho que se presta para, né, aventureiros, né? Então são ensaístas, são pesquisadores, são historiadores, e mexer nessa regra de tal maneira
a colocá-los já numa condição de especuladores, né? De pessoas de má índole que estão construindo formas de ataque ou de dano moral, social, né? E histórico para as pessoas, seja elas quem forem, já é um atentado ao próprio direito, né? Quer dizer, eu já desconfio previamente, né, que o sujeito não tem condições, competência e idoneidade para realizar um trabalho que exige disciplina, exige técnica, né, exige condições, né, uma série de condições prévias, disciplina, né, responsabilidade, maturidade, né, linguagem, né, capacidade literária, né, capacidade, domínio da língua, né, além de todos aqueles atributos necessários para se fazer uma pesquisa, porque você não está trabalhando com ficção, você está trabalhando com a realidade, você está trabalhando com a história, né, e com todos os contextos ligados a essa história, né. Então há uma dificuldade muito grande para o debate nessa questão, uma vez que há choques conceituais, né, em relação ao que é um biógrafo, o que é uma biografia, ou o que é evasão de privacidade ou invasão de privacidade via redes sociais, via essa indústria, né, de colunas de fofocas, né, de especulações, etc., né, e aí acaba gerando essas contradições que a gente vai observando, como, por exemplo, as contradições do Roberto Carlos, aqueles equívocos ocorridos com o Chico Buarque, né, e assim por diante, né. Agora, outra coisa que eu acho que é importante a gente questionar é o seguinte: é possível biografar alguém, né, sem de alguma forma devastar, né, dissecar a dimensão pública e privada do indivíduo? Quer dizer, dá para dissociar o que é privado, né, do que é público nesse sentido, né? Porque, evidentemente, nós temos elementos privados com repercussões importantes na mesma figura pública, porque é a mesma pessoa com a sua carga emocional, com a sua carga cultural, né, com suas dificuldades, fragilidades, potencialidades. Nós estamos falando de pessoas comuns no sentido da humanidade, né? Elas têm um destaque notório no que fazem, né? Um destaque social, uma relevância histórica, mas antes de tudo são seres humanos e são atravessados o tempo inteiro pelos seus acontecimentos familiares, suas percepções pessoais, né? Pelo choque que isso provoca com os interesses defendidos no seu trabalho, que o tornam notório, né? Seja ele ou ela. E isso, obviamente, que numa biografia tem uma relevância, uma importância muito grande para compreendermos as várias dimensões que envolvem os fatos e o biografado, né? Então, acho que nós precisamos repensar esse tipo de coisa para ver a gravidade da proposta, né? Que seja motivada aí pela suposta morosidade da justiça, né? Em função dessa morosidade, então, e a propagação das publicações fúteis, né, e dessas especulações que nada tem a ver com a biografia, então está havendo uma confusão de tal maneira que está sugerindo que nós precisamos, em função dessa suposta morosidade, então fazer essa censura prévia. Só que, primeiro, nesses casos, né, por se tratar de casos muito específicos, muito particulares, a gente tem visto que a justiça tem sido muito rápida, né? Segundo, voltando ao que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, disse, eu acho que o mais importante, né, segundo ele mesmo, e eu concordo plenamente, o mais importante é deixarmos que a publicação seja feita, lembrando que todos os envolvidos estão assumindo o risco de severas penas,
inclusive econômicas, né? Caso o que eles publiquem não tenha sustentação e representem calúnia, difamação, injúria, né? Quer dizer, representem danos efetivos e não correspondam à realidade, né? Então, acho que isso já é assegurado por lei e os juízes têm tido esse entendimento com muita tranquilidade, né? Então, acho que essa posição acaba sendo, essa posição de censura prévia, acaba sendo um apoio a forças políticas reacionárias, né? E inclusive essas forças políticas reacionárias têm dado sustentação a esse movimento, né? Eu não acredito, né, que figuras históricas tão importantes e que lutaram tanto pela nossa democracia, como Roberto Carlos, o próprio Gilberto Gil, Caetano, entre outros, né, muitos desses que fazem parte do grupo Procure Saber, eu não acredito que eles tenham tido, né, tenham refletido sobre a dimensão, né, perigosa que isso representa e como isso atraiu de maneira oportunista elementos reacionários da nossa política, retrógrados, né, e que são amantes da asfixia da informação, da asfixia da população, da falta de acesso à informação, são amantes da forma autoritária e da ditadura, né? Então, eu tenho certeza, eu imagino, né, que pela a trajetória deles, eles não tenham avaliado, né, o quanto isso poderia atrair de maneira oportunista, né? Era tudo o que eles precisavam para achar um gancho, né, para acionar ou construir ou se inspirar para nós partirmos para um retrocesso desse tamanho, né? Mas eu acredito que pelos sintomas, pelo que a gente tem observado do própria revisão do grupo, né, eu acho que a Paula Lavigne não foi a pessoa mais adequada para representar o grupo, né, para uma discussão como ocorreu no programa Saia Justa, no GNT, no último, há uns 20 dias atrás, né? O que gerou também bastante incômodo, né, pela forma com a qual ela lidou com o assunto, de uma forma muito passional, né, muito visceral, e com argumentação pouco consistente, né? Então acho que vale a pena a gente pensar nessa situação e lembrar daquela fala do Caetano Veloso há anos atrás, né? Será que não seria melhor proibir? Proibir, né? Então acho que a gente precisa repensar essa situação e encontrar caminhos mais saudáveis de preservar a informação. E lembrando, eu acho que esse escudo ético que a gente procura, que as celebridades, sobretudo aquelas que são mais discretas, né, que já têm uma vida mais longe dos bastidores, né, mais longe dos holofotes, né, que já tem uma certa preocupação em preservação da sua imagem, eu acho que a gente precisa entender que também é compreensível essa busca, né, essa procura, esse medo, né, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender, inclusive os leitores dessas biografias, que às vezes aquele ídolo que você admira, aquele cantor, aquele escritor, né, aquele político, etc., que embora tenham uma vida profissional historicamente importante, relevante, que inspire, que seja referência, que nos leve a admirá-los, né? Existe por trás uma pessoa com potencialidades, possibilidades e fragilidades. E essas fragilidades podem ser incômodas, podem ser fragilidades que não nos agradam, que nos decepcionem, né? Que causem um certo choque, né? Então acho que a gente precisa também entender que isso é possível,
né? E as próprias pessoas, por mais vaidosas que sejam, né, envolvidas nisso, que são alvo disso, que são os biografados, né, precisam entender que isso não pode se transformar num cabo de guerra entre biógrafos e biografados, né? E que quando você escreve a própria biografia, evidentemente que você tem uma tendência a amenizar, né, ou omitir, né, os fatos que o tornam mais humanos, que desconstrua o mito, que preserve o que há de melhor no mito, mas que revele também outras dimensões que muitas vezes não estão acessíveis ao público, mas que como uma figura, quando a gente está falando de uma figura histórica, como eu disse no início, é importante que essas dimensões venham à tona. E um biógrafo sabe fazer isso melhor do que ninguém, né? E nunca as nossas imperfeições, por melhor tratadas que sejam, pelo melhor profissional possível, serão bem-vindas aos nossos olhos, porque são nossas imperfeições, são as nossas fragilidades, né? São os nossos momentos de fraqueza, são os nossos momentos de declínio, né? Ou são momentos que não sejam tão nobres, né? Então, obviamente, que se você submeter isso a uma censura prévia, a biografia perde essa musculatura, perde essa substância, né? E com isso perde a sua credibilidade, porque a própria construção ou a ideia do biografado e do próprio conceito de biografia, né, uma visão multidimensional, também cai por terra. Deixa de ser uma biografia para ser a consolidação mitológica e deformada de alguém, né? E não uma revelação histórica multidimensional, né? Capaz de mostrar às pessoas quem realmente aquele líder no seu segmento foi e representa. E o fato de mostrar as suas fragilidades, né, as suas incoerências nos bastidores, né, outras dimensões que não são tão dignas de holofotes assim, né, não destrói necessariamente o mito, né, mas faz com que ele seja mais humano e ao mesmo tempo tenhamos uma visão mais completa deste. Essa é a função da biografia. Caso contrário, ela perde completamente o sentido e desistir, né? Então esse medo, desse choque entre a genialidade, né, a notoriedade dos ídolos e sua condição humana, ele precisa ser submetido, né, a uma condição onde os ídolos suportem, que falem sobre a sua condição humana. Isso é fundamental e admirável também, quando a vaidade dá lugar a essa capacidade de lidar com essa situação, né? Agora, obviamente, há biógrafos e biógrafos, né? Pode, entre os biógrafos profissionais, né, surgir algo que possa ser um excesso, né, e corresponda a alguma especulação. Bem, nós estamos falando de pessoas, então evidentemente que surge essa possibilidade. Mas uma vez constatado o excesso e a deformação por parte do biógrafo, mesmo que essa biografia já esteja sendo comercializada, já esteja no acesso do público, obviamente que ele haverá de pagar com a sua reputação e economicamente, né, e publicamente por esse erro e por essa imperícia, né, por essa deformação ética da sua atuação profissional como suposto biógrafo, né? E isso não é pouca coisa. Então, portanto, eu acho que amadurecer essa ideia, discutir o que é direito à informação, o que não é, vale a pena, né? E lembrar que todos nós, sem exceção,
Temos as nossas máscaras, né? Não somos linearmente perfeitos, né? Temos as nossas imperfeições e ascender a um lugar de notoriedade, a um lugar de destaque, tem o seu preço. O seu preço é fazer parte da história, né? Ser reconhecido pela sociedade como alguém que marcou um segmento da história, marcou aquela sociedade, e que por isso a sociedade quer compreender como é que aquele indivíduo que se destacou, que deu uma contribuição importante num determinado segmento social, como é que ele pensava nos bastidores, como é que ele se comportava nos bastidores, o que alimentava o seu comportamento, a sua inspiração, né? O que o inspirava nas suas atuações, sejam ela política, educacional, cultural, né? Artística. Então, o que movia esse indivíduo, o que estava por trás das suas colocações, das suas convicções, da sua expressão, né? Das suas expressões e convicções e posicionamentos ideológicos. Então, é o preço desse reconhecimento e dessa notoriedade, é justamente o interesse por conhecer essas outras dimensões que fazem parte, né, desse acervo histórico, quando o indivíduo é alçado a essa condição de símbolo, né, de componente importante da história, né? Bem, eu acho que esse assunto, por hoje, são as condições, são as questões que eu queria levantar. Espero que eu tenha sido claro nessas dimensões, né? E evidentemente que outras dimensões poderão ser colocadas ao longo dos dias para amadurecimento dessa ideia, o que eu acho importante num processo democrático, é assim mesmo. Sempre esse processo democrático e a própria democracia e os instrumentos que a constituem são colocados à prova, né? Isso faz parte do processo democrático, e é muito importante que todos nós que usufruímos da democracia, que lutamos por ela, que a defendemos, e que a queremos cada vez mais forte, consolidada e ampla e restrita, né? E saudável, produtiva, nós possamos estar sempre alertas para não destruir aqueles que a questionam, mas termos argumentos fundamentados, profundos, e inquestionáveis, irrebatíveis, digamos assim, né, arrebatadores, para manter as conquistas já feitas, mas não só mantê-las, mas ampliá-las, né, e fazer com que a nossa defesa, o nosso esclarecimento, a nossa capacidade de argumentação não seja usada como uma arma para atacar aqueles que questionam, eventualmente, por ignorância, desconhecimento, né, ou outro tipo de motivo, mas que eles sejam seduzidos pelas nossas argumentações e pela nossa prática, né, e pela própria democracia, de modo que cada vez a gente possa fazer com que essas questões, ou esses medos, esses fantasmas sejam superados, né? Bem, então vamos para o próximo assunto. Uma coisa que chamou muita atenção, né, foi o mau humor do técnico Filipão na última semana, numa entrevista, numa coletiva, que é uma rotina já para o Filipão há muitos anos, né? O Filipão não é estreante, né? O Filipão é um técnico de elite, que pertence à elite dos técnicos, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? O Filipão é um campeão mundial, né? Tem uma equipe de notórios, né? É uma equipe de altíssimo nível, que conta com outro campeão mundial respeitado em qualquer parte do mundo, que é o Carlos Alberto Parreira, que é um diplomata, né? É um técnico muito polido, né? Que tem uma capacidade de diálogo e de lidar com situações de tensão muito interessantes, né? Mas o Filipão, ele nessa coletiva foi questionado sobre
o seu comportamento, a sua reação em relação ao Diego Costa, que é o jogador brasileiro que optou por defender a Espanha e se justificou em relação a isso. E é um direito que o atleta tem, né, de defender outra seleção, né, por questões de carreira, né. O Diego não fez isso por uma pirracinha, né. Ele teve argumentos suficientes, ele tem uma trajetória na Europa, na Espanha, né, que justifica a sua escolha, né. E eu acho que ele tinha o direito, ele foi convocado, mas ele é um atleta que tem, né, nós não estamos na época da captura de ninguém, nós não estamos, não podemos configurar uma escravidão ou uma obrigatoriedade, né, não é serviço militar, né, e obviamente o atleta tem direito, autonomia para pensar e para refletir se aquela escolha, se aquele momento é o momento dele, é a opção que ele quer, né, porque afinal de contas ele tem cérebro, e ele pode gerir a sua carreira e pode definir com todos os riscos para o acerto e para o erro, né? E a reação do técnico da seleção brasileira foi uma reação imprópria, incompatível com o técnico da grandeza, da trajetória e da responsabilidade do Filipão, né? Então ele ficou visivelmente muito irritado, e na coletiva posterior ao episódio, um repórter perguntou a ele qual seria a diferença da situação do Diego Costa do episódio do próprio Filipão ter sido técnico de Portugal, por exemplo, né? E o Filipão ficou muito irritado e discutiu com o repórter, o agrediu, né, verbalmente, o colocou numa situação constrangedora, né? Eu acho que e de uma maneira que era incompatível com a própria questão da própria pergunta, né? Poderia ter sido respondida de uma maneira mais civilizada, né? É o que se espera de um técnico na posição dele, com a responsabilidade dele, mesmo porque o Brasil, com a trajetória que tem no futebol, sendo sede da Copa do Mundo, né, de 2014, eu acredito que tanto o Filipão quanto toda a sua comissão técnica sabem muito bem da pressão que vem por aí. Ninguém é ingênuo de saber, de imaginar que o Brasil não será altamente pressionado. E que, a partir de agora, aliás, a partir do dia seguinte à conquista da Copa das Confederações, esta conquista virou passado. A prioridade passou a ser a Copa do Mundo de 2014, mesmo porque a Copa do Mundo é um evento singular, né? E, obviamente, o Brasil é uma oportunidade, né? Pelas condições históricas, pelas contingências, né? Há uma pressão muito forte para que o Brasil, no mínimo, esteja entre os 3 primeiros, né? E que não passe a situação que passou na África, por exemplo, com um elenco fantástico que tinha, né? Um elenco muito competente, um grupo de jogadores muito bons, mas que não chegou a uma posição de destaque compatível com a trajetória do país, né? Nessa área. E é bom lembrar que antes da Copa da África, né, o grupo era dirigido, né, nesse período pelo o técnico Dunga, e o Brasil também ganhou a Copa das Confederações, né? E quando chegou na Copa da África, também dirigido pelo Dunga, o desempenho não foi compatível com a expectativa e com a própria potencialidade das seleções, mesmo porque nós estamos falando de jogo, de uma série de variáveis onde todos os times se preparam muito bem. Nós estamos falando de confrontos de grupos de jogadores que pertencem à elite do futebol, né? E estamos falando de jogo, de estratégias, mas de contingências, né? Nós estamos falando de um retrato momentâneo, né? Então, quando você ganha um campeonato, aquele é um retrato momentâneo, que pode não se repetir nunca mais, ou pode se consolidar, né? E assim por diante. Tanto é verdade que não é fácil ganhar uma Copa do Mundo, né? Então o Brasil não ganhou as Copas que ganhou, não é penta à toa, né? Então
todo mundo persegue essa marca, todo mundo quer essa marca, né? E isso não é fácil. Então, o grupo está submetido a uma pressão muito grande, às tensões muito grandes, isso é muito compreensível, mas eu acho que nada justifica, num momento de contato com a imprensa, que tem a responsabilidade de questionar permanentemente, de confrontar, de tentar compreender, para traduzir para os seus leitores, telespectadores e ouvintes, né, o que significa, né, aquele movimento da equipe técnica. Então, os jornalistas têm essa responsabilidade. Né? Então, as entrevistas coletivas não podem ser colocadas como pronunciamentos, né, unilaterais. Eu falo o que eu quero, respondo o que eu quero e dane-se o resto. Mas espera aí. Na hora de pedir apoio, né, de pedir à população que apoie a seleção, que esteja com a seleção, que compreenda, na hora de pedir esse apoio, a imprensa não é útil? Então a imprensa é útil em todos os momentos, né, inclusive para compreender as reações e os movimentos, as escolhas do técnico e da sua comissão técnica. Né? Então não há porquê não responder de maneira civilizada e tratar a imprensa com cordialidade, com firmeza, com tranquilidade, com informações técnicas. E isso realmente nós precisamos ver, né? Eu acho que nós temos vários exemplos de técnicos que, submetidos a essa condição, não perderam a sua condição, também a sua capacidade de liderar com delicadeza, né? Liderar com uma capacidade de se relacionar e de respeitar o outro profissional, né? De não se colocar acima do outro profissional, que no caso é o jornalista. E alguns destaques, não são os únicos, mas temos aí o Carlos Alberto Parreira, que é um exemplo de diplomacia, né? Pelo menos até hoje, né? Os que eu estou citando aqui hoje, o que eu vou citar aqui agora, são pelo menos exemplos até hoje dessa capacidade de lidar com esses altos e baixos típicos de quem lidera uma equipe de alto desempenho em qualquer esporte, né? Mas, sobretudo aqui que nós estamos falando do futebol, mas ao mesmo tempo amortecer isso e não transmitir essa raiva ou essa frustração ou qualquer outra emoção incompatível, né, para o torcedor, né, através dos jornalistas. Então nós temos como exemplo o Carlos Alberto Parreira, o José Roberto Guimarães do vôlei, né, o Tite, né, o Levir Coupe, que é outro gentleman, né, é um homem educadíssimo, o Mano Menezes, né, que também é um vencedor. Nós estamos falando aqui todos de vencedores, aqui não tem nenhum perdedor. Nós temos vencedores, técnicos de altíssimo nível, que têm uma trajetória, que inclusive para ser vencedor, como eles são, eles têm algumas derrotas, sim, obviamente, né? Porque eles disputam campeonatos de alto nível, mas eles têm no seu currículo troféus e conquistas fundamentais para a história do esporte, né? No nosso país e no mundo, né? Então a questão do Mano Menezes, do próprio Ricardo Gomes, acho que valem como exemplos. Eu acho que vale a pena também o Filipão rever a sua postura, né? Bem, outra coisa que eu queria destacar hoje, encerrando esse assunto, né, encerramos esse assunto do Filipão, é o Outubro Rosa que passou, né, que tinha como objetivo chamar a atenção da sociedade para o câncer de mama nas mulheres, né, e para a necessidade do autoexame, do exame regular, da visita ao ginecologista, para os exames preventivos, a fim de descobrir, né, precocemente qualquer alteração nas mamas e, com isso, ampliar as possibilidades de cura sem sequelas, né, e preservar a vida dessas mulheres. Esse foi o Outubro Rosa. Agora nós estamos no Novembro Azul, né, que tem como objetivo fazer com que os homens também se preocupem com a sua saúde orgânica e sobretudo, relativa ao exame
de prevenção de câncer de próstata, né? Então, eu acho que é importante a gente estar atento ao Novembro Azul, né, que é exemplo do Outubro Rosa, onde grandes monumentos espalhados pelo país ficaram na cor rosa, justamente para lembrar as pessoas simbolicamente dessa importância durante um mês, né? Esses monumentos agora estão com luzes azuis à noite, né? Justamente para lembrar as pessoas da importância, sobretudo os homens, né? Mas lembrar as pessoas como um todo, as esposas, as noivas, né? As mães, como familiares, né? De sensibilizar os homens das famílias que estejam, sobretudo aqueles que já passaram dos 50 anos, ou que têm históricos familiares de câncer, né, de próstata na família, a partir dos seus 45 anos, né, que eles façam o exame preventivo, que quebrem esse tabu, né, que deixem de lado o seu preconceito em nome da vida e da saúde, né. Só para lembrar, né, segundo o Instituto Nacional do Câncer no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás do câncer de pele, né? Em valores absolutos, é o sexto tipo mais comum no mundo e o mais prevalente em homens, né? Representando aí 10% do total de cânceres que atingem os homens, né? Então é só para a gente ter uma ideia da gravidade disso, da amplitude social disso. Quase 13 mil mortes em 2010. Né? Só em proporções para a gente entender o que significam 13 mil mortes, 13 mil famílias enlutadas, né? Pela perda desnecessária dos seus entes queridos, né? Isso significa 86 aeronaves, 86 aviões de grande porte caírem no Brasil. Porque eu estou falando aqui de 13 mil mortes no Brasil, em 2010, em apenas um ano. Isso significa, como se fossem 86 aviões de grande porte, cada um com uma média aí de 150 passageiros, né, caindo durante um ano. Se nós ficamos sensibilizados e horrorizados com uma aeronave, até hoje, a última aeronave de grande porte que caiu no Brasil foi aquele acidente da TAM, né, no aeroporto de Congonhas em 2007. Imagine 86 aeronaves em um ano caindo e matando todos os passageiros. É isso que acontece nessas 13 mil mortes que passam silenciosas, mas para as famílias não há nada de silêncio, há muita dor. 13 mil famílias enlutadas. Ou significaria também 309 ônibus lotados, né, sendo acidentados e com morte de todos os passageiros. Então é só para a gente ter uma amplitude do significado desses números, né? E significa também, só ano passado, em 2012, foram 60 mil casos novos. Então isso é algo realmente de nós abrirmos os olhos, né, as nossas mentes, e não abrirmos mão da nossa vida e termos a atitude preventiva, né? As mulheres historicamente sempre tiveram um pouco mais de cuidado com a saúde e são mais sensíveis às campanhas. Eu acho que está na hora dos homens também lidar com as suas questões ligadas ao corpo, à sexualidade e à sua saúde, né, pessoal. E isso precisa fazer parte da pauta de discussões nas escolas, nas universidades, no mundo do trabalho, na família, né, para que a gente reverta esses números e não cause tanta tristeza e dor desnecessárias, né, não sejamos surpreendidos por essas mortes desnecessárias e que podem ser prevenidas, né, de uma maneira muito mais eficaz, né. Outra coisa que é importante é que a Sociedade Brasileira de Urologia vai entregar uma lista, né, de sugestões aos parlamentares, entre elas a criação de centros de referência, né, em saúde do homem
para melhorar o seu acesso ao SUS, assim como acontece com as mulheres. É uma iniciativa louvável da Sociedade Brasileira de Urologia e esperamos que ela encontre parlamentares mais sensíveis, né, a essa questão, parlamentares que entendam a relevância social e a contribuição que a política pode oferecer para a saúde, ouvindo os representantes da Sociedade Brasileira de Urologia, ouvindo outros profissionais que se fizerem necessários, mas sendo ágeis o suficiente para oferecer subsídios ao Executivo, né, através do Ministério da Saúde, para a definição desse tipo de política que pode ajudar muito e contribuir muito para a melhoria da qualidade de saúde dos homens no Brasil, né? Bem, o outro assunto que eu queria tratar para encerrar essa nossa conversa de hoje é que o verão chegou, né? E na prática, né, ele chegou na maior parte do litoral brasileiro. E aí vem a superlotação das praias, né? E vem de novo o assunto sujeira, falta de higiene e despejo de esgoto, né, nas principais praias, principais cartões postais do Brasil, né? O Brasil, que é um país privilegiado por uma extensão litorânea, uma extensão territorial, que se configura uma das maiores do mundo, né? Sofre também com a falta de uma política que discipline a convivência das pessoas, a convivência principalmente nas praias urbanas, que tem um movimento um pouco maior, mas nas outras praias também, que são um pouco mais afastadas, mas que estão sofrendo também, né, merecem destaque em relação justamente ao tratamento de esgoto, né? Nós estamos passando por um momento muito difícil, porque ao mesmo tempo que o Brasil ganha visibilidade com os grandes eventos que são muito bem-vindos, né, e que atraem turistas do mundo inteiro, as belezas do nosso litoral são indiscutíveis e são admiradas por turistas de todo o mundo, né? Então, do mesmo jeito que isso, e ao passo, né, paralelo a isso, nós temos a ascensão das pessoas, né, a ascensão da classe média, a expansão da classe média, que passa a ter condições de viajar pelo Brasil, que quer conhecer o Brasil, sobretudo tem preferência para explorar as belezas, né, para usufruir das belezas do litoral brasileiro, acaba se deparando com algumas dificuldades importantes que são recorrentes todos os anos e cada vez de uma forma mais crescente, mais agressiva, né? Não basta as prefeituras revitalizarem as orlas, né, com calçadões bonitos, né, que é importante, evidentemente, né, cuidar, por exemplo, da padronização dos quiosques, que são importantes também, mas é importante também cuidar da natureza. E cuidar da natureza significa uma política voltada para a coleta de lixos adequada, para a educação dos banhistas, né, para uma fiscalização adequada, uma legislação adequada, de convivência, né, de higiene praticada nos quiosques para evitar a intoxicação alimentar, né, de segurança, né, segurança em relação aos banhistas, em relação ao uso de embarcações náuticas, né, ao uso de de motoaquáticas, né. Precisamos também disciplinar essa fiscalização, porque não adianta ter legislação se você não tem quem fiscaliza, quem acompanhe, né, para proteger os banhistas. Em relação à sinalização dos locais de perigo, a questão das condições dos salva-vidas, a maioria das praias nem salva-vidas tem, e muitas praias, nós não estamos falando de praias desertas, nós estamos falando de praias muito bem frequentadas, onde há um desaguar de turistas muito grande, inclusive dando fluxo financeiro a muitas cidades. Muitas cidades têm a sua economia apoiada, né, estruturada no turismo. E nós sabemos que o turismo e a cultura
São duas indústrias inesgotáveis, né? E são duas indústrias bilionárias no mundo inteiro, capazes de gerar distribuição de renda, capazes de gerar, atrair investimentos gigantescos, né? De promover emprego, portanto, ascensão social. Mas tudo isso precisa ser feito com um caráter de sustentabilidade, né? Com um caráter responsável de sustentabilidade, porque esses recursos naturais são esgotáveis e sensíveis à intervenção humana, à ação humana descontrolada, né? Desequilibrada. E evidentemente que nós temos observado que o despejo irregular, criminoso, né? O descuido com o esgoto, né? Tem feito as praias se tornarem impróprias. Cada vez mais nós temos praias no Brasil que são bonitas de se ver, mas escondem naquela beleza perigos de transmissão de doenças, né? De contágios, de problemas de pele, né? Assim como os serviços em torno dela escondem riscos altíssimos de intoxicação alimentar e assim por diante. Quer dizer, toda a infraestrutura é perigosa, além da insegurança pública, uma vez que os turistas acabam sendo alvos preferenciais, sobretudo no verão e nos momentos de feriado prolongado, na alta temporada, nos feriados, nos grandes feriados, né? No Réveillon e assim por diante, no Carnaval, acabam sendo alvos preferenciais, porque como estão visitando cidades que eles não conhecem, não dominam, né? Há uma dificuldade muito grande de ter destreza, né? De ter uma capacidade de identificação de risco, né? Sobre a segurança pública. Eles não são preparados, não são capacitados para isso, né? E por isso é preciso um investimento muito grande e multidimensional, e que envolve não só a prefeitura, obviamente, mas que envolve outros órgãos, como por exemplo a associação comercial, né, a associação de bares e restaurantes, né, os órgãos de turismo e assim por diante. Nós precisamos ter a capacidade de nos integrar, ficar com menos blá 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 e com mais agilidade para levar conforto e experiência positiva para os turistas, porque nós temos todas as condições de transformar o Brasil já há muitos anos numa grande potência turística. Mas esses incômodos, né, a concentração de lixo nas areias, na orla, a grande ação criminosa, né, envolvendo roubos, né, arrastões e assim por diante, questões ligadas à segurança pública, né, a questão de despejo de esgoto, né, nas areias e no mar, né, próximo aos banhistas, esgoto sem tratamento, né. Então, assim, tudo isso cria um cenário que acaba decepcionando os turistas, e é um cenário não só visual, como também sensorial, né? Pois, além de trazer riscos à saúde, né, à integridade física, né, e social do indivíduo, a integridade social no que diz respeito à segurança pública, a integridade física na contaminação da areia e da água, né, e da falta de fiscalização em relação às práticas higiênicas e à estrutura de funcionamento de bares, restaurantes, quiosques, vendedores ambulantes e similares, né, a questão, tudo isso vai formando um caldeirão de decepções e riscos que vão afugentando os turistas. Nós vamos perdendo os turistas para outros destinos, inclusive internacionais, que os turistas vão descobrindo através de amigos que foram, através de reportagens na mídia e assim por diante, através de pesquisas na internet, né, de contato com pessoas que moram fora, e eles vão percebendo que com o valor que gastam aqui, que não é pouco, né, os gastos em turismo e os valores cobrados de hotéis e de serviços, de produtos ao turista doméstico, né, é um valor caro.
e muitas vezes muito mais caro do que cobrado no exterior, por experiências que podem se tornar decepcionantes e aquém da expectativa desse turista, e fazer com que ele migre cada vez mais, em maior escala, para destinos internacionais, gerando um déficit na nossa balança comercial, gerando dificuldades para essas comunidades e essas cidades que poderiam se fortalecer economicamente a partir de um turismo sustentável, responsável, né, civilizado, e que perde essa oportunidade, né? A questão do tráfico e abuso de drogas no litoral durante a noite, por exemplo, né, faz com que, a partir de 8, 9 horas da noite, em muitas orlas pelo país, fique insustentável o trânsito de turistas, né, porque o risco começa a ficar muito alto, né, dado o tipo de pessoa que passa a frequentar aquele espaço, né, para o consumo de drogas e práticas de outros tipos de crimes, né. Então, a noite, que sempre foi privilegiada, né, para o turista circular, para ele usufruir de outras dimensões, de outras formas, né, de estar ao ar livre no litoral, de curtir as suas férias, né, até um pouquinho mais tarde na orla, conversando com amigos, conhecendo melhor a cidade, fazendo contato com pessoas da própria cidade, né, ampliando a sua experiência e as marcas que essa experiência turística poderia provocar nele, para que ele retorne, para que ele tenha desejo de voltar. Isso tem feito com que seja preocupante, né, as percepções em relação a tanta defasagem, a tanta dificuldade. E não adianta ficar colocando somente shows em Réveillon, no Carnaval ou em determinado data, né, ao ar livre, se eu não tenho toda essa contingência contemplada de segurança, né, de segurança alimentar, de segurança pública, né, de segurança patrimonial, de segurança física, né, de segurança natural, né. Se eu não tenho tudo isso muito bem articulado, obviamente que os riscos ficam muito grandes e muito em breve as repercussões, inclusive das ações de eventos, vão perdendo efeito. Lembrando que no verão, eu acho que as prefeituras das principais cidades litorâneas precisam se tornar, planejar melhor, se tornar cada vez mais criativas, para ter uma programação cultural mais ampla, que vá além de shows pontuais, né? Festivais de cinema, né? Festivais de teatro, de performances de dança, né? De outras formas de expressão cultural que possam ser compartilhadas, que revelem a base cultural daquele estado, daquela região, que promovam intercâmbios culturais com outros artistas de outras regiões, né, mas que permitam essa experiência multissensorial, que vá além do lanchinho na praia, que vá além da cadeira à beira-mar, né, que extrapole isso e que transforme-se numa experiência mais interessante, mais marcante, mais original, mais autêntica e, portanto, passível de maior desempenho econômico. Nós não estamos falando de pacote de bondades, nós estamos falando de responsabilidades para ampliar o nosso desempenho econômico e devolver à cidade o que ela precisa para se estruturar e se preparar cada vez melhor para receber os turistas. Muitas dessas cidades, por exemplo, já faz parte, inclusive, do roteiro da própria cidade. Ela não se prepara ano a ano, e quando dá a alta temporada, falta água. Imagine, falta água, falta alimento, falta alguns tipos de alimentos, né? Há um desabastecimento, né? Do ponto de vista do que é vital, e do ponto de vista de alguns complementos que são importantes para o período. Então, eu acho que é papel do Clube de Diretores Lojistas, das associações ambientais, da Associação Comercial, das Secretarias de Indústria e Comércio, Turismo, Cultura, Lazer, Esporte, se integrarem, né? Perderem um pouco da vaidade e se inspirarem no espírito público,
né, e da sua responsabilidade pública para promover essa ação integrada e fazer com que o turismo seja algo que vá além do discurso, como a gente tem percebido, né? E para encerrar a nossa conversa, eu vou só entrar num assunto rapidamente, que eu já falei sobre ele, inclusive na edição de estreia do Face Falante, mas vou voltar nesse assunto, inclusive numa conferência especial que vou disponibilizar no meu canal em breve, né, no HM Video Center, que é o crescimento do número de homicídios, né? Volta e meia, quer dizer, toda semana nós temos algum tipo de pesquisa relevante, importante e séria, sendo divulgada sobre o crescente índice de homicídios, sobre a imagem distorcida e a imagem que precisa ser reconstruída das forças de segurança, muitas vezes simbolizadas pela polícia militar, né, na percepção da população como um todo, né, um crescente número de homicídios banais, o que chama muita atenção e que eu vou trazer à tona em outras edições, conversando com mais detalhes sobre isso. Em relação aos homicídios praticados por menores, que são cada vez mais crescentes, mais cruéis, né, e que revelam a necessidade não só de discussão multidimensional sobre isso, quer dizer, não é discussão simplesmente sobre menoridade penal e sobre como nós precisamos transformar essas ações em punibilidade, né, para que haja um fator de inibição desses crimes, mas precisamos discutir as outras dimensões de políticas para jovens, de políticas de educação de fato, de cultura, de acesso ao esporte, de oportunidades de trabalho, de trabalhos efetivos em larga escala com as famílias, né, de responsabilização das famílias desde cedo, de educação das famílias para lidar com essas novas contingências sociais, né, e de configurações familiares e de relações sociais, essas novas demandas, né, os assuntos ligados a grandes tabus como drogas e sexualidade. Quer dizer, nós temos uma série de questões e dimensões que nós precisamos discutir com profundidade, que eu estou preparando uma conferência especificamente para isto, mas vamos voltar no Face Falante falando também nessa questão do aumento dos homicídios e da percepção de insegurança pública, que não é uma percepção fictícia ou fantasiosa, né, ou derivada de algum tipo de fobia, é uma percepção real, né? Nós não estamos fantasiando. E nós precisamos de posicionamentos de todas as autoridades envolvidas, direta ou indiretamente, articuladas para ações de curto, médio e longo prazo, que se coloquem muito além das bravatas, né, ou de formação de forças-tarefas, de grupos de estudo, para estudos de longo prazo. Nós precisamos também de ações de curto e médio prazo que possam devolver a rua à população, devolver as praças à população, devolver os espaços públicos à população, devolver à população a sensação plena de direito de ir e vir a qualquer hora do dia ou da noite, né? Devolver a sensação de tranquilidade para a população em suas residências, sejam elas de que tipo for, e onde estejam, não importa se estejam em lugares mais valorizados ou na periferia, e se estejam na zona urbana, no litoral ou na zona rural, né? Então nós precisamos repensar e discutir essa questão. Mas o tempo já está esgotado, eu vou terminando por aqui e voltamos na nossa próxima edição, contando com prestígio e com acompanhamento de vocês. Espero que eu tenha sido claro, que os assuntos tenham sido relevantes e que a contribuição das reflexões aqui tenham sido interessantes para quem nos prestigia e nos acompanha. Procure fazer parte das nossas redes sociais e se você gostou ou tem gostado das edições do Face Falante, procure divulgar para as pessoas nos acompanharem pelas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo encontro.